Quando pensamos no Império Otomano, lembramos de seus grandes navios de guerra, suas barbaridades e extensão que teve ao longo do tempo. Agora bem, você sabia quais castigos eram aplicados àqueles que cometiam crimes? Estamos certos de que não. Desde a privação da visão até a forca ou o empalamento. Junte-se a nós para conhecer os piores castigos deste império. Então, fique confortável, porque começamos. Comecemos pela privação da visão. A privação da visão era um dos castigos mais impactantes e costumava ser reservada para aqueles que cometiam ofensas graves contra o Estado. Era considerado um castigo apropriado para quem traía ou conspirava. Não se buscava apenas incapacitar a pessoa, mas também dar uma mensagem clara ao resto da sociedade. Segundo um renomado viajante e escritor otomano, esse tipo de castigo às vezes era realizado em lugares públicos para que servisse de exemplo. Privar uma pessoa da visão era visto como algo muito severo, pois limitava sua capacidade de interagir com o mundo. Vamos continuar com um castigo que ainda existe em alguns países, as execuções públicas. As execuções públicas eram um dos castigos mais comuns no Império Otomano, aplicadas por uma ampla variedade de crimes, especialmente aqueles considerados uma ameaça ao Estado. Elas eram realizadas com rapidez e eficiência, normalmente usando uma espada ou um machado. Frequentemente, eram feitas diante de grandes multidões que se reuniam para presenciar o evento. O objetivo principal dessas execuções públicas era mostrar as consequências de desafiar a lei e lembrar o poder absoluto do sultão. Um exemplo histórico importante é a execução do líder rebelde Sheikh Bedreddin em 1420. Bedreddin, um ex-juiz otomano e místico, liderou uma rebelião que propunha reformas sociais e econômicas. Seu movimento foi visto como uma ameaça à ordem do império e, após ser capturado, foi sentenciado a essa dura pena para servir de aviso a quem considerasse desobedecer à autoridade otomana. Continuemos com a falaca, o método mais curioso, na nossa opinião. A falaca era um castigo corporal amplamente utilizado no Império Otomano, especialmente para disciplinar soldados, escravos e até estudantes. Consistia em bater nas plantas dos pés com uma vara ou um bastão. Embora possa parecer menos drástico do que outros métodos, a dor causada por esse castigo era considerável e, muitas vezes, deixava a pessoa incapaz de caminhar por vários dias. Esse tipo de castigo geralmente era realizado em público, com um número de golpes determinado de acordo com a falta cometida. Era uma forma de impor disciplina sem causar danos permanentes. Sigamos com o enforcamento. O enforcamento era outro método comum de castigo no Império Otomano, reservado principalmente para crimes graves como roubo ou rebelião. Esses castigos geralmente eram realizados em espaços públicos, onde o condenado ficava exposto por um tempo, como lembrete das consequências de certos atos. Em algumas ocasiões, eram usadas variações mais dramáticas, como ganchos ou postes, que tornavam ainda mais evidente a gravidade do crime cometido. Esses eventos também serviam para lembrar o poder do Estado e sua capacidade de fazer cumprir suas leis. Em casos de roubo ou atos contra a autoridade, recorriam-se a castigos físicos que buscavam evitar a reincidência. Esses castigos, tanto simbólicos quanto eficazes, geralmente eram realizados em praças públicas, para que todos fossem testemunhas do que acontecia quando alguém violava as normas. Esses eventos também serviam para que as pessoas respeitassem as leis e protegessem suas propriedades. O empalamento é provavelmente um dos métodos de castigo mais notórios e temidos associados ao Império Otomano. Embora hoje seja difícil imaginar, esse método foi utilizado em momentos de extrema gravidade, principalmente para dissuadir aqueles que cometiam os crimes mais graves. Sua execução era tanto um castigo quanto uma ferramenta de controle social.
Esse castigo consistia em uma prática extremamente severa e era reservado para aqueles que representavam uma ameaça considerável ao Estado e à estabilidade do Império. Era utilizado principalmente em tempos de conflito, como uma maneira de mostrar autoridade e manter a ordem em territórios rebeldes ou difíceis de controlar. Frequentemente, associa-se esse método à figura de Vlad, o Empalador, um famoso governante da Valáquia que usou essa tática como forma de represália contra seus inimigos. No entanto, embora Vlad seja uma figura histórica reconhecida por popularizar esse castigo, o Império Otomano também recorria a essa prática quando era necessário enviar uma mensagem clara e contundente. O empalamento era realizado em lugares de alta visibilidade, como praças ou nos arredores das cidades, onde era inevitável que a população visse o resultado. Esse método de dissuasão não impactava apenas a pessoa que recebia o castigo, mas também tinha um forte efeito nos espectadores, que eram forçados a refletir sobre as consequências de desobedecer ao império. Dessa forma, o empalamento não era apenas um castigo físico, mas um espetáculo público cuidadosamente projetado para manter o controle e reforçar o poder otomano em regiões complicadas. Esse castigo também tinha um componente psicológico muito forte, pois era conhecido por ser um dos métodos mais temidos. A simples menção desse tipo de castigo gerava um ambiente de medo e obediência, o que era útil em situações onde as palavras não eram suficientes para manter a paz. O Império Otomano, assim como muitos outros impérios da época, precisava de formas extremas para garantir que suas leis e ordens fossem cumpridas em cada canto de seu vasto território. Embora o empalamento seja um exemplo extremo dos castigos aplicados nesse tempo, destaca como o Império Otomano, assim como outras grandes potências históricas, utilizava esses métodos para consolidar seu poder. Finalizamos o vídeo com algumas curiosidades sobre as leis do Império Otomano. O sistema legal otomano era uma mistura fascinante de tradições islâmicas e costumes locais, o que lhe dava certa flexibilidade para governar um vasto e diverso império. Uma das particularidades mais interessantes é que o sistema legal otomano se baseava em dois pilares, na lei islâmica, Sharia, e o direito consuetudinário, o Qanun. A Sharia, derivada do Alcorão e dos Hadiths, ditos e ações do profeta Maomé, rege aspectos da vida pessoal e familiar, como casamento, herança e relações pessoais. Era o núcleo do direito islâmico e era aplicado especialmente em questões relacionadas a temas religiosos e morais. Por outro lado, o Qanun era um conjunto de leis seculares que complementava a Sharia e tratava de assuntos mais mundanos, como a administração do Estado, arrecadação de impostos ou regulamentação de terras. Essas leis eram promulgadas diretamente pelo sultão, e o mais famoso de todos por estabelecer esse tipo de normativa foi Solimão, o Magnífico, conhecido como o Legislador. Durante seu reinado, o Qanun alcançou sua forma mais completa. O curioso desse sistema é que ele permitia que diferentes regiões do império mantivessem seus próprios costumes e tradições legais, desde que não contradissessem as leis do império ou a Sharia. Por exemplo, em algumas zonas, questões civis e disputas locais eram resolvidas de acordo com as normas locais, o que dava às comunidades certa autonomia. Isso foi fundamental para manter a coesão em um império que abrangia tantas culturas e religiões diferentes. Bem, pessoal, isso é tudo por hoje. O que acharam desses castigos? Não deseje esse final a ninguém. Enfim, se gostaram do vídeo, não deixem de nos apoiar com um curtir e se inscrever. Além disso, passem no nosso canal para mais curiosidades. Obrigado e até a próxima!